Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago a opinião de Dormir num Mar de Estrelas do Christopher Paolini. Esta novidade saiu a 15 de setembro e eu tinha mesmo de trazer a opinião pessoal porque estava muito ansiosa com este livro. E esta vai ser a opinião sem spoilers. Se quiserem ver as minhas primeiras impressões e algum conteúdo que acrescenta alguma coisa a esta opinião, podem ver então o vídeo que eu vou deixar na caixa de descrição. Eu vou tentar falar um pouco de tudo aquilo que já falei nesse vídeo, mas também de algumas coisas e uma opinião mais fundamentada agora que acabei de ler o livro. E sem mais demoras, vamos então começar com esta opinião para não ficar gigante. Então, o Christopher Paolini começou a carreira dele a escrever o Eragon com 15 anos e o Eragon foi publicado quando ele tinha 19. Pelo menos isto é aquilo que eu sei do Christopher Paolini. Comecei a ler o Eragon há cerca de 5 anos atrás. Gostei muito do livro na altura, só que entretanto fiquei presa no Brisinger porque o autor faz bastantes descrições e às vezes utiliza mais páginas do que é suposto, pronto, a meu ver. Então eu estava muito curiosa com este livro por ser um género totalmente diferente. Este não é fantasia, este é ficção científica e, pelo que eu sei, o Christopher Paolini demorou 7 anos a escrever e a amadurecer esta ideia. Portanto, concluo que seja mesmo o amor da vida dele para além do Eragon. É um livro que se nota que existe muito trabalho aqui dentro e eu estava super curiosa com o amadurecimento da escrita dele, já que este é um livro escrito para adultos. Aquilo que eu vos vou contar acerca do livro é o que está na sinopse e não vou contar nada mais que isso para vocês partirem à descoberta deste livro incrível. Então, o livro vai começar por contar a história da Kira, que é uma xenobióloga, vai à descoberta de um planeta que ainda não tem vida. Acontece que nessa expedição, nessa viagem, ela acaba por cair dentro de uma gruta e encontra então uma relíquia alienígena. E a relíquia alienígena está coberta por um pó azul. E ela toca nesse pó e o pó entra para dentro do corpo dela e ela acaba por ficar desmaiada, acabam por resgatá-la, mas o pó ficou dentro dela. Vai ser uma simbiose. Ou seja, se vocês conhecem o Venom, eu fiquei logo, ok, isto é um bocado cópia do Venom, porque eu sinto que em ficção científica não há muito por onde pegar, mas já foi muita coisa feita. Então, este livro vai juntar várias coisas que vocês conhecem de ficção científica, tipo Star Wars, Doctor Who, imensas coisas, mas o Christopher Paolini junta tudo e torna uma história dele. E isso é incrível porque vocês não conseguem ao certo ver onde é que ele foi buscar a inspiração, porque tudo o que está aqui já existe, mas é tudo criado por ele. A Kira acaba por ter essa simbiose e ganha um fato. O fato começa por ser muito violento e é uma coisa mesmo brutal. E por isso é que isto é um romance, uma ficção científica para adultos, porque tem muitas asneiras, tem aqui a parte inicial, tem algumas relações sexuais não descritas, mas pronto, e tem também aqui então muita violência em certas coisas, porque pronto, existem lutas muito épicas. E então, ao início, a Kira vê-se com esse fato violento e torna-se uma pessoa em que ela não quer. Já imaginaram o que é uma pessoa boa começar a tornar-se uma pessoa má e violenta? Então eu gostei muito dessa parte aqui no livro porque vão começar a ter uma relação e a Kira vai ter de superar os seus medos e ter de superar barreiras e ultrapassar tudo aquilo que aconteceu no início do livro. E mais não conto, pessoal.
O desenvolvimento da Kira vai ser muito importante porque vocês vão começar por ver uma rapariga super assustada que não está a perceber o que é que está a acontecer e depois com o passar do livro vamos percebendo que ela tem de ser uma personagem que cria as suas próprias ferramentas para ultrapassar tudo aquilo que acabou por acontecer do nada e tem de ser assim rápido o seu crescimento. Eu aqui ao início comecei a achar, ok, as personagens estão mais ou menos desenvolvidas porque ele focou-se no mundo e no final eu consegui perceber que afinal as personagens tinham sido mesmo muito bem desenvolvidas. Não há uma personagem igual à outra, acho que são personagens muito profundas que se realmente o Christopher Paolini pegar neste livro e continuar a escrever sobre este fractal verse, acho que ele vai criar coisas incríveis. Mas já vos explico mais isso à frente porque eu, oh my god, fangirling total, nunca mais. Como assim um livro destes? Mas acho que as personagens, não existem personagens iguais aqui, todas elas contribuem para este livro incrível e não existe uma que eu odeio, acho que são todas muito importantes. Não consigo dizer-vos na perfeição que o Christopher Paolini concluiu a ideia dele aqui, porque o livro original tem 880 páginas e é apenas um volume, ou seja, é um standalone. O Christopher Paolini, com este livro, queria contar uma série inteira dentro de um livro, ou seja, princípio, meio, fim. Eu não consigo garantir que ele fez isso, porque em Portugal o livro foi dividido em dois e eu estou muito ansiosa pelo segundo volume para ver se ele concluiu isso. O livro está dividido em 3 partes. Nós neste livro temos a primeira, a segunda e um bocadinho do início da terceira, portanto estou super ansiosa porque o Christopher Paolini eu sinto que ele tem uma fórmula. Começa com um pico, depois a história faz assim, desenvolvimento e tal, não acontece muita coisa, é descrição do mundo, é descrição das personagens e das relações. Volta a subir para um pico. E este livro acabou exatamente no momento em que se ia dar esse pico outra vez. Mas eu acredito que ele deve ter conseguido mesmo, porque vamos ser sinceros, são quase 900 páginas de livro original. O que eu vos ia a contar há bocado é, eu vejo muitas entrevistas do autor porque gosto dele, apesar de não ter lido a série toda do Eragon. Acho que é um autor incrível, que começou muito cedo e com uma qualidade brutal, a meu ver, lá está, é a minha opinião. Então, com este livro, que é um standalone, ele deu início a uma coisa chamada Fractal Verse. O que é o Fractal Verse? Basicamente é um universo onde esta história acontece e esta história supostamente é o nosso presente daqui a uns anos. Então, a ideia que eu tenho e que já vi noutros canais é que o Christopher Paolini, aliás, eu partilhei no Instagram que ele tem intenções de contar o presente, o passado, o presente e o futuro deste Fractalverse e criar inúmeras histórias com este universo que ele criou. Eu estou muito ansiosa porque adoro a galáxia. Eu não leio muita ficção científica, mas sem dúvida que este livro me conquistou. Quanto a elementos que existem aqui que são bastante originais, são as naves, que não, pronto, não é assim tão original, mas vamos lá colocá-las aqui, porque eu e naves, eu e espaço, é uma relação assim um bocado profunda. Depois tem aqui uma coisa super interessante, pessoal. Impressoras 3D que constroem tipo muita coisa, não vou dar spoilers. Outra coisa que eu comentei no vlog foi, não existem dragões do espaço, mas existem umas criaturas que me fizeram lembrar os Daleks do Doctor Who. Eu não vi Doctor Who inteiro, só fui vendo com o Nuno alguns episódios, mas fizeram-me lembrar os Daleks. Só que a versão muito grande e piores, porque vão ter aqui tipo uns polvos ou umas lulas e os Daleks parecem uns polvos ou umas lulas. E mais não vou dizer, leiam pessoal, leiam.
eu vou morrer com este livro. Quanto à escrita, eu senti que houve uma evolução, mas continua a ser a escrita do Christopher Paolini. Senti evolução porque as guerras continuam a ser épicas, os diálogos continuam a ter ali, acho que qualquer coisa nas entrelinhas, e têm passagens muito bonitas. Existem pormenores, a escrita não é tão pormenorizada como antigamente, mas continua a ser pormenorizada e vocês vão ter um mundo bem explícito aqui, ok? Vocês vão entrar um bocado de paraquedas, mas depois ao longo do livro ele vai explicando tudo. O tamanho dos capítulos continua a ser grande. Existem capítulos que acabam com cliffhangers, existem capítulos que acabam com plot twists, e existem outros capítulos que são grandes e que parece que não estão a entregar nada ao leitor, mas que contribuem e muito para a construção deste mundo e para percebermos os vários lados deste livro. Vou voltar também aqui um bocadinho atrás, que eu esqueci-me de dizer uma coisa, porque as emoções são muitas. Outra das coisas que me deixou mais fascinada com este livro foi a forma como neste mundo eles manipulam as coisas biológicas que supostamente devem acontecer por atualizações ou manipulação para cancelar coisas que acontecem no nosso corpo. E senti-me muito identificada com a personagem principal, porque existem os 5 sentidos e pelo que eu percebi aqui, existem atualizações que vocês podem fazer quando as pessoas crescem, em que têm ou não olfato, têm ou não paladar, têm ou não essas coisas, ok? Então a personagem principal não tem olfato, porque os pais acharam que era uma atualização muito cara na altura e... Como assim? Pessoal! Eu não consigo explicar. Eu sei que para vocês se calhar é uma coisa muito estúpida e muito simples, mas para mim deu outra dimensão aqui. Estou quase a terminar a minha opinião, mas não podia deixar de dizer que acho que este livro é mesmo uma reflexão sobre a nossa humanidade e até que ponto, com as descobertas que temos feito, não vamos um dia chegar a um patamar como o que é descrito neste livro, com todas as descobertas que temos feito. Gostava muito que a edição portuguesa tivesse colocado logo aqui neste primeiro volume o anexo que o autor fez com as suas pesquisas científicas reais. Muitas das coisas que aparecem aqui, pelo que eu vi em várias opiniões, são baseadas em ciência real. Eu queria mesmo ver o anexo do autor para tentar perceber melhor e ter uma ideia ainda mais profunda acerca deste livro, mas vamos ter de aguardar pelo segundo volume para ler então os agradecimentos e os anexos. Existe sim aqui uma referência, pelo menos na minha opinião, ok? Que esta humanidade talvez fosse a nossa daqui a uns anos e que sim, no futuro existe aqui a esperança de que poderemos então coabitar em paz várias raças e que a raça não vai ser motivo de discriminação, que as pessoas poderão ter várias religiões e acreditar naquilo que elas sentem que é o que as faz feliz e que existe mesmo aqui o poder de sonhar. E eu acho que o título é muito poético, ainda não consigo dar-vos, lá está, uma explicação para este título. Eu já mencionei aqui várias vezes que adoro os títulos e vejo sempre algo para além do título e para além da capa. E o Christopher Paolini disse que estava cansado de fazer apenas títulos com uma palavra, então queria criar um título com uma frase e saiu Dormir no Mar de Estrelas, To Sleep in a Sea of Stars. E ele diz que existe um poema neste livro que explica o porquê deste título. Além disso, eu consigo pensar bem neste título. Acho que existe mesmo a parte do sonhar com um mundo melhor e que talvez nós, humanidade, consigamos então alcançar aquele mundo com que nós sonhamos, aquele mundo utópico. E também que existem partes aqui no livro em que eles fazem muitas viagens na galáxia e então ela adormece várias vezes e tem vários sonhos
e acho que é uma das explicações para este título maravilhoso, para esta capa maravilhosa. Acho que nada disto foi ao calhas e foi das melhores surpresas de 2020. Estou mesmo arrepiada e gostei mesmo do livro. Não sei se é o livro certo para vocês, mas se puderem, deem uma oportunidade, pessoal. Acho que não vão ficar nada atrapalhados, nada tristes com este livro. E é isso, pessoal. É a minha opinião por hoje. Quero também saber se vocês estão curiosos para o ler. Se já leram, contem-me tudo. Vamos debater aqui nos comentários porque eu estou tão animada. E é tudo por hoje, pessoal. Vejo-vos num próximo vídeo. Tchau!